Noite. Vocês estão felizes? Amém. Que o Senhor possa nos agraciar nessa noite. Amém? Amém. Curva suas cabeças. Vamos orar rapidamente. Jesus, obrigado por mais uma noite. Obrigado, Jesus, porque Tu és real, a Tua presença é real aqui neste lugar. Jesus, nós Te damos todo o controle, que o Teu Espírito Santo possa agir nessa noite conforme Ele desejar. Tome as rédeas aqui, Jesus, nós não queremos atrapalhar o Teu mover, o Teu fazer, Jesus. Que o Senhor possa falar através de mim aqui nessa palavra. Jesus, que eu possa transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir para cada coração aqui, Jesus, e que nós possamos, ó Pai, aprender um pouco mais de Ti nessa noite, Jesus. Seja bem-vindo aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Quem está feliz aí? Amém. Vou me apresentar, o meu nome é Sérgio, eu sou esposo da Mariá, e hoje eu venho trazer uma palavra para vocês, que o nome dessa palavra é Qual é a Resposta? E nós vamos ler bastante hoje, então você que está com a Bíblia aí, já pode abrir em 2 Samuel 18, que antes da gente ler o primeiro versículo, eu vou contextualizar rapidinho, e aí a gente vai lendo. No livro de 2 Samuel, nós temos a história de Davi, uma boa parte dele ali é a história de Davi, e do capítulo 15 para frente, até o capítulo 18, conta a história de um dos filhos de Davi, que se chamava Absalão, e ele se revolta contra o rei para tomar o reinado. Então ele se revoltou contra o seu pai para tomar o reinado. E Davi ele foge do seu filho, né? Só que Davi ele tinha algumas pessoas dentro do reinado do seu filho ali, que eram amigos dele. Então essas pessoas eram tipo os X9, tá ligado? Eles passavam a fita do que Absalão ia fazer para Davi, trazendo para a linguagem atual, né? E no capítulo 17, Davi é informado de como Absalão vai enfrentar o exército de Davi. E no capítulo 18 nós temos a guerra travada entre os guerreiros de Absalão e os guerreiros de Davi, ali, os servos de Davi. Então, se nós observarmos os primeiros versículos, eu quero que você, como o capítulo é um pouco grande, nós não vamos ler o capítulo todo, mas eu quero que você leia na sua casa, para você entender, para você ver como é a história por completo. Então, ali nos primeiros capítulos, Davi, ele passa as ordenanças para os seus servos ali. Davi, ele até quer ir para a guerra, mas eles não deixam, né? Os líderes militares dele ali não deixam, e ele acaba ficando, e a guerra é travada, né? No momento da guerra, Absalão, ele foge dos guerreiros de Davi, só que ele fica preso numa árvore. E quando ele fica preso nessa árvore, um dos guerreiros de Davi vê ele lá e vai avisar uma das lideranças. E aí nós vamos começar a ler do versículo 9, por favor. Vamos lá. Durante a batalha, Absalão se deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali, pendurado na árvore. Próximo. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: vi Absalão pendurado numa árvore. Você o viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abissai e a Itai: por minha causa, poupem o jovem Absalão. Próximo. E se eu tivesse traído o rei e matado o seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você, disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Vamos até aí, até o momento. Então,
como vocês viram, Joabe foi ali e ele matou Absalão, o filho do rei. No versículo 5, antes, né, do que a gente leu, quando vocês forem ler em casa, vocês vão ver que Davi ele faz uma ressalva. Ele vira para os seus servos e fala assim, ó, por amor a mim, tenham bondade com o jovem Absalão. Ou seja, a preocupação de Davi era com o jovem Absalão, o filho dele. Por mais que o filho dele tinha ido contra, tinha se rebelado contra ele ali, ele queria o bem do seu filho, afinal de contas, ele era seu filho, né? E agora nós vamos ler no versículo 19, por favor. Então, Ahimaás, filho de Zadok, disse, deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor livrou de seus inimigos. Quando os servos de Davi eles saíram, Ahimaás, que era um amigo de Davi, ele foi junto. E quando ele foi junto, depois que tudo aconteceu, quando Absalão morreu, como ele era a mais alta hierarquia do exército rival, acabou a guerra. Todos aqueles que ainda eram do exército de Absalão e não tinham morrido, eles fugiram, e aí a guerra acabou. E Ahimaás, ele queria dar a notícia da vitória da guerra para Davi. Só que nós temos 2 pontos a analisar aí. Primeiro ponto, Davi, ele poderia ficar feliz por conta da guerra vencida, porque o reino dele ia permanecer, né? Mas um dos pedidos dele não foi cumprido, e a gente vai ver isso mais na frente. Então, Ahimaás, ele era um mensageiro. Na época, quando Absalão ele rebelou, ele era uma das pessoas que andavam e levavam a história para Davi. Naquela época, como não tinha WhatsApp, não tinha nenhum tipo de mensagem que dava para mandar de longe, eram usados homens que corriam. E esses homens, eles corriam de um lugar ao outro para transmitir mensagens, para transmitir comunicados, para avisar de guerra, que vinha, né, guerreiros contra eles. Então, Ahimaás, ele era um desses. Então, ele já era uma pessoa muito próxima de Davi. Próximo. Não, disse Joabe, não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje. Próximo. Então Joabe disse a um etíope, vá e conte ao rei o que você viu. O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Próximo. Contudo, Ahimaás, filho de Zadok, insistiu com Joabe, não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Por que você quer ir, meu filho? Disse Joabe. Não haverá recompensa alguma pela notícia. Vamos parar aí. Nós podemos observar que Ahimaás, ele queria muito avisar isso. Alguns estudos, algumas leituras falam que existia uma recompensa para aqueles que entregavam uma boa notícia. Porém, Joabe já conhecia o seu senhor, e ele sabia que não seria uma boa Ahimaás, sendo uma pessoa próxima, sendo um amigo, levar essa notícia ruim, da morte do seu filho. Ele sabia como Davi reagiria, ele tinha uma noção de como Davi reagiria. E eu quero trazer isso para os dias de hoje, perguntando para vocês. Em alguns momentos nós queremos tanto fazer algo, tanto, que a gente fica cego para tudo que está ao redor. Ahimaás, nós vemos, ele estava dessa forma. Ele fala, ó, não importa o que aconteça, deixe-me ir também. Então ele não estava preocupado com mais nada, ele queria ir e entregar. Por mais que aquilo ali não fosse algo para ele, não fosse algo que estava designado para ele. Próximo. Aí ele respondeu, né? Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim, implorou. Por fim, Joabe disse, está bem, pode ir. Então Ahimaás pegou o caminho mais fácil pela planície e correu até Manaim, à frente do etíope. Então, como eu disse, Ahimaás, ele queria muito entregar aquela notícia, entregar a notícia, né? A notícia da vitória, a notícia de que realmente os guerreiros de Davi, eles venceram sobre o outro reinado e eles perdurariam ali no trono, mas ele estava disposto a passar por cima de qualquer coisa por isso, até de ter que
lidar com uma recepção ruim, vamos dizer assim, do rei, né? Então nós muitas vezes podemos estar tão focados naquilo que a gente acredita que é certo, que a gente acha que é certo, que muitas vezes a gente vai até contra as nossas autoridades. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui não, mas eu acredito que todo mundo aqui já foi contra uma autoridade, pai, mãe, algum responsável, e depois chegou lá na frente e você fala, eu não devia ter feito isso, devia ter escutado os mais velhos, né? Eu já fiz isso muitas vezes, e eu me vi muito nessa figura de Ahimaas, que ele queria muito entregar a vitória, mas ele estava obstinado, cego ali por aquilo ali. Próximo. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço, sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, viu um homem correndo na direção deles. Próximo. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu, se está sozinho, traz boas notícias. Quando o mensageiro se aproximou. Deixa eu explicar rapidinho. Naquela época, como eram mensageiros que enviavam, se vinha um homem com um batalhão atrás, com muita gente atrás, significava que eles estavam correndo perigo, que um estava vindo para avisar que eles estavam perdendo, e os outros estavam vindo para tentar pegar ele e entrar na cidade. E quando vinha um ou dois sozinhos, eram boas notícias, porque não tinha ninguém vindo atrás, eles estavam correndo só para dar a notícia mesmo. Então, o sentinela ali, ele gritou para Davi para avisar que estava vindo um homem, né? E é interessante a gente observar que Ahimaas, ele toma o caminho mais rápido, né? Mais próximo. Era o caminho da planície, que tinha menos dificuldades, então ele conseguiu chegar mais rápido. Tanta era a vontade dele de ser o primeiro a entregar a palavra ao rei ali. Próximo. O guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou, outro homem se aproxima, e disse o rei, também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Ahimaas, filho de Zadok, disse o guarda. Ele é um homem bom e traz boas notícias, respondeu o rei. Então Ahimaas gritou para o rei, tudo está bem. Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse, louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor o rei. Então vamos lá. Nesse versículo, essa versão é muito interessante, que na minha versão fala que ele gritou paz. Mas essa versão ela fala, tudo está bem. Então para Ahimaas, tudo estava bem, né? Na cabeça dele, eles não perderam a guerra, então estava tudo certo. E no versículo anterior, é interessante que todas as vezes que o sentinela ali, ele fala que está vindo um homem, está vindo outro homem, o Davi, ele fala, ele é um homem bom e traz boas notícias. Então Davi estava com o coração esperançoso. E se nós fizermos uma figuração aqui, uma ilustração, o nosso Deus, ele não é um Deus que ele é pego desprevenido, ele não é surpreso com nada que nós fazemos, porque ele sabe do fim no começo, ele sabe de tudo que nós vamos fazer. Mas você já parou para pensar que às vezes nós corrermos na frente de algo que o Senhor quer, de algo que o Senhor tem nos dado, esse correr na frente, às vezes é você tentar fazer pelas suas próprias mãos, é você esboçar um desejo de realmente esperar o Senhor, mas você não consegue esperar, às vezes nós frustramos o Senhor com isso, sabe? Como Ahimaas vindo, ele sendo um homem que sempre dava notícias boas, o rei já logo pensou, esse cara vai trazer notícias boas, nós vencemos, o filho dele foi resgatado, né? Foi pego, mas não foi morto. Então, Ahimaas naquele momento ali, de certa forma ele frustra o rei, porque ele vem e traz a notícia, e ele fala, tudo está bem, louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor o rei. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, o que vocês acham que o rei respondeu? Vocês acham que o rei ficou feliz? Ou vocês acham que ele fez alguma pergunta, alguma coisa? Próximo versículo, por favor. Primeira coisa que o rei fala, e quanto a Absalão? Perguntou o rei. Ele está bem? Ahimaas respondeu, quando Joabe me enviou havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu. Então, a preocupação do rei, a gente passa a perceber que era o filho dele,
ele não estava importando com a vitória da guerra. Ele não estava importando se ele ia continuar no reinado ou não. Ele estava preocupado com o seu filho. E foi a primeira pergunta que ele fez. E o que Ahimaás fez? Ele mentiu. Porque ele sabia o que tinha acontecido com Absalão. Tanto sabia que Joabe virou para ele e falou: você não vai dar essa notícia ao rei. Por conta disso, ele teve que mentir. E eu me vi muito nessa situação, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas pelo nosso próprio braço. Nós queremos, o Senhor ele nos dá algo e nós muitas vezes queremos realmente agir, nós não conseguimos esperar, nós somos de uma geração, a geração micro-ondas, né, que é a geração que 3 minutos é muito demorado, que 1 minuto, nossa, meu Deus do céu. E eu lembro muito de Abraão, né, quando o Senhor ele entrega a palavra que Abraão teria um filho, e passa um tempinho ele ainda não tem esse filho, o que ele faz? Ele tem um filho com Agar, que era a concubina de Sara, e dali nasce Ismael. Só que Ismael, ele não era o filho da promessa, ele era o filho da carne, porque o Senhor deu uma palavra para Abraão, Abraão entende aquilo ali, só que ele quer no tempo dele, e nesse tempo dele, ele vai e age com as próprias mãos, e ali ele cria uma nação, que depois, né, que Isaac nasceu, se tornou a nação contra, né, eles viraram contra, ele até manda Agar embora, né, o Senhor cuida deles ali, próximo ao poço, depois vocês leiam em Gênesis, mas ele teve uma atitude antecipada, ele não deveria ter tomado essa atitude, e a mesma coisa aconteceu com Absalão, com Ahimaás, e acontece conosco. Às vezes o Senhor nos entrega algo e nós ficamos tão afoitos para que aquilo aconteça, a gente fica tão ansioso. Eu sou um cara que eu fico meio inquieto em alguns momentos e eu me vejo muito nisso. Quando eu me vejo, eu estou tentando ajudar o Senhor. E nisso nós nos colocamos em situações que às vezes nós passamos por apuros, né? Porque ali depois, no próximo versículo, por favor, depois que Ahimaás não sabe responder aquilo que o rei queria saber, o rei vira para ele e fala: espere aqui. Em algumas versões fala: fica aqui do lado esperando. E aí Ahimaás ficou esperando ao lado. Próximo. Então chegou o etíope e disse: tenho boas notícias para o meu senhor, o rei. Hoje o Senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei. Próximo. E quanto ao jovem Absalão? Perguntou o rei. Então o rei, novamente, ele age da mesma forma. Ele não se alegra, ele não festeja, ele somente pergunta: e quanto ao jovem Absalão? Ele está bem? O etíope respondeu: que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam para lhe fazer mal tenham o mesmo destino daquele jovem. E aí no versículo 33 nós vamos ver que Davi ele pranteia ali, né? O rei ficou muito abalado, foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar, andando de um lado para o outro, clamava: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Nós vamos prosseguir daqui. Muitas vezes nós não entendemos realmente o que o Senhor quer para nós, nós não entendemos a nossa identidade dentro do reino dos céus, né? E é muito interessante a gente observar que Ahimaás, ele era um grande homem, ele era considerado por Davi. Quando falaram que ele vinha correndo ali, Davi já reconheceu e falou: esse cara é um cara que traz boas notícias. E muitas vezes nós somos essas pessoas, nós somos uma pessoa que anda de acordo com a vontade do Senhor, nós fazemos aquilo que o Senhor pede, mas em alguns momentos nós nos precipitamos e nós tomamos o lugar de outras pessoas. E isso muitas vezes frustra o coração do Senhor, porque o Senhor ele espera de nós uma dependência e uma obediência. Então, hoje eu quero trazer nessa noite para vocês um entendimento de que nós precisamos tomar cuidado às vezes com as nossas reações, com as nossas ações, com aquilo que a gente faz. E isso nós podemos tratar com 4 tópicos, né? 4 pilares ali que vão falar um pouco do que a gente, vão nos ensinar um pouco sobre o que a gente leu. E o primeiro deles é sobre a identidade em Deus. É muito importante nós entendermos a nossa identidade.
E no momento que a gente entende quem nós somos, nós sabemos aquilo que nós fomos feitos para fazer e principalmente aquilo que nós não fomos feitos para fazer. Porque muito mais importante do que entendermos aquilo que nós fomos feitos para fazer, é nós entendermos o que não é para nós. Porque muitas vezes nós gastamos o nosso tempo e nós gastamos a nossa vida tentando fazer algo, realmente dedicando e fazendo de tudo, mas no final das contas não é aquilo que o Senhor pediu para você e para mim. E uma vez eu ouvi uma frase, uma ilustração, né, que falava assim, ó, e se quando você chegar lá no céu, o Senhor for te receber e você entregar, tipo assim, nossa, ó, Senhor, isso aqui foi tudo que eu fiz, ó. Aí o Senhor vira para você e fala assim, ó, mas não foi isso que eu te pedi. Gente, isso me regaça, e eu comecei a partir disso a tentar entender e pensar, e eu continuo buscando entender o que o Senhor quer de mim, quem eu sou no Senhor, porque é muito importante, isso é uma base, um alicerce da nossa vida com Deus. Nós entendermos quem nós somos nele, a nossa real identidade. Porque uma pessoa sem identidade é uma pessoa que ela não se reconhece, ela não sabe quem ela é, né? E é muito interessante nós pensarmos e meditarmos sobre isso, porque se hoje você não sabe quem você é em Deus, você precisa buscar isso nele. E uma coisa que eu te falo, é só Ele que pode te falar isso. Só Ele que vai te dar esse direcionamento. Por quê? Muitas vezes a gente está nos lugares, a gente está na nossa escola, a gente está na nossa faculdade, no nosso trabalho, e nós nos moldamos para ser aceitos em alguns grupos, né? Isso é normal, isso acaba que a gente vai se adaptando, à medida que a gente convive com algumas pessoas, a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas, a gente vai aprendendo gírias. Igual quando eu casei com a Maria, eu não tinha algumas manias que hoje eu tenho. Hoje a gente já convive há 4 anos juntos, né, na mesma casa. Então, isso a gente vai se adaptando. Beleza, é normal. Mas até que ponto é normal você se adaptar? Até que ponto é normal você mudar o seu jeito de ser? E a identidade é o que vai limitar isso. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sou em Deus, nada do que as pessoas falam, nossa, você é careta demais, nossa, você não faz nada, você não vai na balada, você não bebe, você não fuma, você fica blindado contra isso, porque você sabe que o que o Senhor pensa de você é muito maior, é muito melhor. Então esse é um dos principais pontos, né, para a gente entender e para a gente dar valor à nossa identidade em Deus. O segundo tópico é o propósito de Deus para nós. Esse ponto é um ponto que é muito volátil, assim, né? Existem pessoas que elas recebem o Senhor, elas aceitam o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, e logo em seguida o Senhor direciona elas e elas já têm o projeto traçado. E algumas pessoas isso demora um pouco mais, né? O Senhor, Ele vai trabalhando por estações, Ele vai dando pontos a cada momento, Ele vai falando algo, agora eu quero que você faça isso, agora eu quero que você faça aquilo. Eu estou na igreja há 20 anos, que eu venho na igreja. Eu me converti um pouco mais velho, mas que eu venho na igreja com os meus pais foi há 20 anos. E demorou um tempo para o Senhor colocar um propósito na minha vida, para falar assim, não, é isso aqui que você tem que fazer. Hoje eu tenho entendido o meu propósito, mas pode ser que mude, né? O Senhor, Ele é um Deus que Ele faz sempre novo, então pode ser que na próxima estação Ele mude algo. Mas se você não sabe o porquê que você está aqui, o que você tem que fazer, busque nele também. Sabe, busque a sua identidade, fala, Deus, me revela o seu propósito, o que o Senhor tem para mim, como eu posso agregar, como eu posso cumprir aquilo que o Senhor tem, o Senhor me criou para algo. Isso é com certeza, o Senhor, Ele sempre nos cria para algo. Ele nos criou, desde o ventre da nossa mãe, Ele já sabia como nós seríamos, quantos fios de cabelo nós temos, então Ele tem um propósito. Terceiro tópico, a principal preocupação de Deus. Como nós vimos nessa história, Ahimaaz, ele sabia o propósito que era a guerra, né? Na cabeça dele,
eles vencerem a guerra, estava tudo certo. Mas se a gente pegar para refletir, ele não sabia a principal preocupação do seu rei ali. E muitas vezes a gente sabe o propósito. Nossa, o propósito de Deus é isso e tal. E é que eu construa grandes coisas, que eu faça realmente, sei lá, um império, que eu empreenda e tudo mais. Mas será que o Senhor, só isso que o Senhor quer? Será que o Senhor tem alguma preocupação que está escondida e a gente não tem visto, a gente não tem sido sensível a isso? E isso é um ponto muito importante, porque nós só vamos aprender a entender a preocupação principal do Senhor se nós tivermos sensibilidade com Ele. E a sensibilidade, a intimidade, ela vem com o quê? Ela vem com o relacionamento. É o nosso relacionamento diário, lendo a palavra, orando, fazendo jejum. Então nós temos que realmente preocupar com o que está passando no coração de Deus. Muitas vezes a gente ora, Deus, eu estou precisando disso, Jesus, me ajuda, o serviço está difícil demais, Jesus, está no final do ano e eu estou perigando bombar, Jesus, me ajuda, eu preciso de tirar nota boa na prova. Jesus, amado, nossa, esse semestre está acabando comigo, eu preciso de entregar 1 milhão de trabalhos e as coisas não estão fluindo. Mas quando será que a gente perguntou, Jesus, o que tem afligido o seu coração? O que eu posso fazer, Jesus, que tem preocupado o seu coração? Às vezes o Senhor, Ele nos entrega um direcionamento, você vai ser um missionário fora do país, você vai viajar pregando o Evangelho, e a gente fica tão bitolado nisso, tão bitolado que a gente só quer saber de fora. Mas a principal preocupação do Senhor neste momento, Ele te entregou um destino, uma promessa, Ele te fez uma promessa. Mas naquele momento ali, Ele só precisa que você pregue para o seu amigo da sua escola. E você pregar para o seu amigo da sua escola, você já vai estar fazendo missão. E isso vai estar te preparando para você agir com as pessoas lá de fora. Mas às vezes nós preocupamos com o quê? Com o lá na frente. Nossa, Deus, mas como é que eu vou fazer? O Senhor falou que eu vou para os Estados Unidos, mas eu não tenho visto, eu não tenho dinheiro. O Senhor falou que eu vou para a Europa, mas eu não tenho nada. E nós nos preocupamos com isso e deixamos o nosso amigo que está do lado perecer. Às vezes uma pessoa próxima do trabalho que está passando por uma dificuldade, está precisando de uma oração. Alguém da faculdade que está com sintomas ali, que está dando indícios de que está com uma depressão, que está precisando de uma ajuda. E essa pessoa, ela acaba ficando sozinha porque nós não observamos isso. Por quê? Nosso pensamento está lá na África, nosso pensamento está lá na Europa, lá nos Estados Unidos. E a preocupação do Senhor nesse momento nós não vemos. E o quarto tópico, ter uma resposta para aquilo que Deus se preocupa. Então, se nós completamos os três, nós buscamos e temos uma identidade do Senhor. Nós sabemos o propósito de Deus para nós. E nós sabemos qual que é a preocupação do Senhor nessa noite, nesse momento, nessa semana. Nós temos que dar uma resposta para Ele. E essa resposta nós precisamos de buscar nele também. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus, o que o Senhor... Me dá um direcionamento, me mostra. Abra os caminhos, me dê a sensibilidade de entender o que o Senhor quer fazer. E através disso, nós podemos realmente dar uma resposta para o Senhor. Nós podemos falar, Jesus... Me lembra muito a parábola dos talentos, né? Que tinha 3 pessoas. Para um o Senhor entregou 5 talentos, para outro o Senhor entregou 2 talentos e para o outro 1 talento. E o que será que nós temos feito com o nosso talento? Será que nós temos enterrado, como é o caso, do que recebeu 1 talento? Os outros eles conseguiram multiplicar, mas o último ficou com medo e enterrou. Será que quando o Senhor fala para nós assim, ora por aquele cara ali, e aí você fala assim, Jesus, como assim, eu nem conheço o cara, como é que eu vou orar por ele, o que eu vou orar por ele? E o Senhor fala assim, não, chega lá, ora sobre isso, e aí você vai, e aí você ora pela pessoa,
E aí o Senhor vai fazendo, o Senhor vai te dando palavras, e no final você fala assim, gente, mas eu orei, eu nem sei o que eu orei aqui. Ou às vezes a gente fica parado, a gente perde essa oportunidade. E muitas vezes é a única vez que a gente vai ver essa pessoa. E nós perdemos essa oportunidade. Uma coisa a gente pode ter certeza, que a obra do Senhor, ela não vai parar por minha e por sua causa. Se eu não fizer, se você não fizer, o Senhor vai levantar outra pessoa para fazer. Mas será que nós aceitamos Jesus, nós confiamos no Senhor para nós ficarmos perdendo oportunidades? Eu pergunto para vocês, vocês nasceram para isso? O Senhor deu uma vida abundante, o Senhor morreu na cruz por você. Você vai nascer para ficar perdendo oportunidades? Eu não vou. Vocês vão? Amém. E eu quero finalizar fazendo uma figuração que veio para mim agora à noite. Assim, eu estava pensando na palavra e imagina gente, esqueci o nome agora. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça? De montar uma imagem com as pecinhas, né? É quebra-cabeça, gente? É, né? Buguei, gente. Deu um branco aqui. Vocês já viram aqueles quebra-cabeças gigantes de, sei lá, 5.000 peças, 10.000 peças? Eu nunca tive um e eu acho que eu não tenho paciência para montar. Mas imagina um gigante. Imagina que é uma paisagem assim, ó. E se nós imaginarmos uma paisagem, o céu é azul, certo? E pensa quantas, um quebra-cabeça de 10.000 peças, pensa quantas pecinhas são para formar um céu. Deve ser aí no mínimo 1/3 do negócio, deve ser de azulzinho. Mas é muito interessante nós observarmos que por mais que todas sejam azuis, cada uma tem sua particularidade. E se o quebra-cabeça estiver com as 10.000 peças no saquinho, todas estiverem ali, mas se elas forem colocadas no lugar errado, você não vai fechar ele, certo? Você vai ter que desmontar, até que todas fiquem no mesmo lugar. Algumas vão ter um pedaço da nuvem, outras vão ser só o céu azul, e da mesma forma, somos nós com o Senhor. Às vezes você parece muito com o irmão do seu lado. Às vezes você é totalmente diferente do irmão que anda com você, e você fala assim, nossa, mano, mas eu queria ser doido, que nem aquele cara, velho. O cara prega muito. Nossa, o cara fala muito bem. Nossa, o cara tem uma estileira da hora. Eu não consigo ser desse jeito. Se nós pararmos para pensar que a igreja, a noiva de Cristo, é como um quebra-cabeça, cada um, por mais diferente que seja, ou por mais igual que seja, tem que estar no seu lugar certo. O Senhor nos fez para nós estarmos no lugar certo. E se nós queremos ser o outro, se nós não temos a nossa identidade formada em Jesus, nós queremos ser que nem o irmãozinho ali, a irmãzinha ali. Nossa, não, mas um dia eu vou ser que nem ele. Ou às vezes a gente vê um vídeo no YouTube. Eu já vi muito vídeo do Luca Martini e falava assim, nossa, mano, esse cara é louco demais, queria ser desse jeito que nem ele e tal. Mas, gente, não dá, eu não tenho a tipa. E eu entendi isso. Né? Eu venho entendendo, algumas coisas é difícil, algumas coisas são muito difíceis, assim, você entender que, nossa, será que o Senhor me fez para ser assim mesmo? Mas sim, e sem você, o quebra-cabeça não fecha, gente. Você tem que estar no lugar onde Deus te fez, no lugar onde Deus quer te colocar, no lugar onde Deus te criou, porque se você estiver em outro lugar, alguma coisa vai estar errada ali. E eu quero finalizar, gente, perguntando para vocês. Você sabe hoje, será que nós sabemos hoje qual que é a preocupação do Senhor? O que o Senhor tem preocupado? O que o Senhor quer de nós hoje? Beleza, o Senhor pode ter um propósito para nós daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano. Mas hoje, o que o Senhor quer de nós? Qual que é a preocupação dele hoje? Ou será que nós estamos preocupados muito mais com as nossas preocupações? Com a Black Friday que passou e a gente não comprou nada? Com a grana, 13º já está garantido ou já foi? Será que a gente tem orado? Já, Deus me ajuda. Final de ano é tanta preocupação, né? Início de ano.
Mas eu vou falar para vocês que isso não tome o lugar de nós buscarmos a preocupação do Senhor. Uma outra pergunta: o que nós responderemos ao Senhor quando Ele nos perguntar sobre aquilo que nos confiou? Como eu falei da parábola dos talentos. Quando o Senhor vier e falar: ó, Serginho, eu te dei isso, 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 isso e isso. O que você fez com isso? Deus, eu mantive aqui, ó. Ou, nossa, Deus, você nem sabe o tanto de coisa. Nossa, não consegui fazer nada, eu perdi algumas coisas. Ou nós vamos falar para Ele: Deus, ó, o Senhor me deu isso e eu consegui multiplicar. O Senhor confiou em mim uma vida, eu multipliquei. Eu consegui pregar o Evangelho do Senhor. Eu consegui falar para o meu irmão, para o meu vizinho ali, ó, que estava precisando, que estava passando por um problema. Será que nós temos escondido nosso talento na terra? Ou nós temos multiplicado aquilo que o Senhor nos deu? É muito interessante porque às vezes eu sempre fui um cara que eu gosto de medir as coisas por desempenho, assim, né? E ultimamente, esses tempos atrás eu li sobre André, e é muito interessante a gente pensar que André, ele é tão pouco falado na Bíblia, né? Mas ele ganhou um cara em especial que ele foi o diferente, ele foi o diferencial. Ele ganhou o irmão dele, Pedro, né? E muitas vezes o Senhor te trouxe na terra, o Senhor te trouxe aqui, o Senhor fez tudo que Ele vem fazendo na sua vida para que você ganhe uma pessoa. E está tudo certo. Você não é menor, nem pior do que ninguém por isso. Se você ganhou aquela pessoa, se você fez aquilo que o Senhor te propôs para fazer, você está bem demais. Então, que nós possamos realmente meditar nisso, que o nosso coração possa ruminar, para que essas preocupações do mundo, da nossa vida, não possam ofuscar, né, as preocupações do Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, o propósito dEle e a identidade dEle em nós. Queria chamar vocês para ficarem de pé, se os músicos puderem subir. Que nós possamos entender realmente que Jesus nos trouxe aqui por algo. Nós temos algo. E nós só vamos encontrar a resposta certa nele. Amém? E vindo para cá, o Senhor ele falou muito comigo sobre identidade. Que um desejo do coração dele nessa noite era curar a identidade das pessoas. Existem jovens aqui que não sabem a sua identidade em Deus e ficam procurando em pessoas, em lugares, em coisas, aprovação, ficam procurando realmente se sentir bem, ser bem recebido, que as pessoas vejam pelo que ele tem, que as pessoas vejam pelo que ele faz. Só que nós sabemos que o que nós temos, o que nós fazemos, aquilo que muitas vezes nós expressamos, isso passa. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. Aquilo que o Senhor fala ao nosso respeito, a meu e a seu respeito, isso nunca vai passar. Por isso que nós devemos buscar o que o Senhor pensa de nós. O que o Senhor fala de mim e de você? O que o Senhor pensou quando Ele nos fez? Curva suas cabeças. Espírito Santo de Deus, Tu és real aqui, Jesus. Nós podemos sentir o Seu toque. Jesus, venha com a Tua cura nessa noite. Pai, se existe alguém aqui que Jesus tem alguma crise de identidade, Jesus, algo que essa pessoa não sabe como agir, Jesus, diante daquilo que passa na cabeça dela, ela não sabe, Jesus, como agir diante
daquilo que às vezes o Senhor tem colocado no coração dela. Jesus, eu quero declarar nesse momento cura do Senhor. Jesus, que o Senhor venha curando, Pai. Que o Senhor venha reafirmando identidades aqui nessa noite. Jesus, que o Senhor venha trabalhando, Jesus, construindo com um alicerce forte, Jesus, as Tuas palavras sobre essa pessoa, Jesus. Jesus, se há algum trauma de infância, se há, Jesus, algum momento onde essa pessoa se sentiu rejeitada, Jesus, se sentiu excluída, Jesus, por algo no seu físico, ó Jesus, por alguma dificuldade, Jesus, nós declaramos quebrado pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos o sangue do Cordeiro lavando essa pessoa, nós declaramos toda a opressão, tudo aquilo, Jesus, que vem para amarrar, para acorrentar essas pessoas, todas as mentiras do diabo colocadas sobre a vida desses jovens, Jesus, nós declaramos fora, nós declaramos quebrado pelo poder do nome de Jesus. Jesus, nós sabemos que Tu és Rei, Tu és grande, Tu és o Deus Altíssimo, e não há nada difícil para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Jesus, faça o Teu novo aqui. Jesus, se existe odres velhos aqui, Jesus, que não suportam o novo do Senhor, venha fazendo uma renovação. Entregue, Jesus, odres novos para essas pessoas. Jesus, entregue as Suas palavras sobre essas pessoas. Jesus, nós declaramos jovens limpos, jovens identificados com aquilo, Deus, que o Senhor falou deles, com aquilo que o Senhor fala, Jesus. Nós declaramos uma juventude blindada pelo Senhor. Nenhuma palavra jogada pelo inimigo, ó Deus, florescerá na vida dessas pessoas. Ó Jesus, nenhuma seta inflamada, Jesus, entrará no coração desses jovens. Nós declaramos a palavra do Senhor sendo o principal balizador da vida dessas pessoas, Jesus. Nós declaramos o Teu poder, a Tua graça sobrenatural sobre eles, Jesus. Venha fortalecendo, fortificando essa juventude, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu queria fazer uma segunda oração. Eu queria que toda a igreja curvasse sua cabeça. Essa oração é para aquelas pessoas que nunca fizeram uma oração reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você nunca fez essa oração, curva sua cabeça também e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu Te agradeço pela Tua misericórdia, e eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu Te entrego, Jesus, os meus caminhos. Faça a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez hoje? Levanta a sua mão se você fez essa oração. Tem ninguém? Amém. Certeza não tem ninguém, gente?